Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo dentro desse canal pessoal meu do YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. É o seguinte, pessoal, até aproveitando o hype, né, sobre o que se está debatendo no Brasil, iria agora destrinchar sobre um assunto que já o destrinchei em outras oportunidades, né? Que é justamente sobre o homem solteiro, o homem solteiro tem que abolir, rejeitar a CLT, né? Enfim, quando se trata desse assunto, isso acaba enfim, mexendo com emoções das pessoas, porque eu entendo que a maioria está num caminho errado se quiser realmente ter uma autonomia, vamos dizer assim, porque falando em aspectos financeiros, eu nunca vi um CLT milionário, né? Mas além disso, acredito que um dos principais fatores é que tu geralmente na CLT tu trabalha mais do que recebe, tá entendendo? Às vezes tu sai lá de casa 6 da manhã, volta 19 horas, tendo que enfrentar trânsito, transporte público lotado. Muitas vezes tu não tem carro, porque hoje em dia carro virou luxo no Brasil. Então compensa todo esse esforço para ganhar uma merreca, às vezes para ter uma folga na semana, né? E propriamente ter sua vida completamente arruinada por conta de longas jornadas de trabalho. Certo, pessoal? Eu estou tendo uma perspectiva assim de fora, mas assim, para mim a conta não fecha. Para mim esse tipo de questão a conta não fecha. Tá entendendo? Não é muito mais jogo a pessoa trabalhar autonomamente, de uma forma autônoma, ou até mesmo home office, buscando propriamente ter uma saúde mental melhor, poder ter um equilíbrio um equilíbrio maior entre vida pessoal e vida profissional, né? Eu sei que o dinheiro é importante, né? Mas não é tudo, né? O ponto é que CLT, pessoal, hoje em dia, primeiro, que esse tipo de modelo de CLT aqui que temos no Brasil não existe em nenhum outro lugar do mundo. A imprensa sempre inventa assim de dizer que a CLT, que o modelo de CLT aqui do Brasil é igual em outros países. Não, pessoal, não existe isso, certo? Em outros países mais desenvolvidos, o trabalho remoto e também, assim, às vezes tu vai lá no serviço e volta para casa, isso já é uma realidade lá fora, certo? Isso já é uma realidade em países mais desenvolvidos. Tu pode até escolher tua jornada de trabalho,
tu não precisa, muitas das vezes, encarar o seu empregador, tá entendendo? Tu tem uma liberdade, uma flexibilidade muito maior que não existe aqui no Brasil, tá entendendo? Então, eu acredito que é muito mais negócio, você muitas das vezes trabalhar ali autonomamente, onde tu tem uma liberdade, uma autonomia maior, ou propriamente remotamente. Por quê? Porque assim, cara, tu não fica doente, porque eu vejo muita gente doente hoje em dia, muita gente doente que virou zumbi realmente por conta de inúmeras horas de trabalho que enfim, que são desgastantes, pessoal, são desgastantes, tá entendendo? Eu vejo que existem inúmeras outras possibilidades melhores do que isso, do que ter que ficar trabalhando para os outros, tendo que ficar se moldando ao que o empregador quer. O empregador não quer te ver melhor do que ele, tá entendendo? E não quer, por mais que ele te trate muito bem e tal, por mais que você tenha um ambiente muito bacana, a verdade é que até mesmo se tu ganhar um salário assim acima da média, não compensa, porque não compensa. A sensação é sempre de que tu tá se esforçando muito mais do que tá tendo retorno. É sempre assim, né? A sensação é de que o próprio Estado, né? Foi redundante aqui, mas para vocês entenderem, né? O próprio Estado tende a ver os CLTs como se fossem escravos, certo? Inclusive tem alguns políticos que já soltaram, né, que é melhor que a pessoa vá trabalhar do que estudar, porque vocês sabem, pessoal, que o conhecimento da vida de uma pessoa faz toda a diferença, né? Mas isso só demonstra o quanto que alguns políticos só veem a população que está na CLT como se fosse, além de escravas, mas apenas abelhas operárias, tá entendendo? Abelhas operárias, né? É por isso que o sistema nunca vai ser contra, né? Tu nunca vai também ver a imprensa contra, porque eles querem que você esteja preso, aprisionado. É esse que é o intuito do sistema, te ver aprisionado, te ver com amarras, né? Com amarras, sem ter qualquer tipo de autonomia, né? Enfim, sem ter sua liberdade no final das contas. Por quê? É disso que se trata, porque muitas vezes quando alguém chega aqui na internet, começa a falar contra a CLT, é muito mal interpretado, né? Porque as pessoas tendem a associar a CLT como se fosse uma única forma possível para se ter uma realização. Mas não, pessoal, não. Existem inúmeras outras possibilidades que as pessoas, de uma maneira geral, não exploram, né? Porque preferem ter ali não querem ter uma visão mais ampliada, tá entendendo?
né? Veem, por exemplo, o trabalho remoto, o autônomo, como se fosse uma coisa assim terrível, terrível, né? Que não deve ser seguida, né? Mas eu acredito que cada vez mais o trabalho remoto, aliado à inteligência artificial e também o trabalho autônomo, eles tendem a ser os trabalhos do futuro, tá entendendo? Agora, quem não se adaptar estará ficando para trás, né? Vai ficar para trás, porque se trata de um mundo onde que a gente precisa se renovar, precisa explorar novas possibilidades, né? E essas novas possibilidades incluem, por exemplo, que muitos empregos serão substituídos por robôs, né? Eu acredito que não está muito distante disso não. Eu sei que tem alguns que são contra o avanço da inteligência artificial, mas, enfim, é uma questão que é inevitável, por mais que digam por mais que hajam oposições, né? Eu acredito que será uma realidade que veremos conforme o passar do tempo, né? Mas enfim, de qualquer maneira, pessoal, por que esse nosso governo não pode ser, tem que rejeitar, né? Tem que rejeitar a CLT de qualquer maneira, porque não faz sentido, né? Não faz sentido e seus propósitos de ter, por exemplo, uma liberdade geográfica mais aprimorada. Por que eu estou dizendo liberdade geográfica mais aprimorada? Porque muitas vezes você estando ali na CLT, tu não pode explorar novos horizontes, não pode sair da cidade onde tu reside. Ou se tu vive numa outra cidade, essa cidade tem que ser perto do trabalho na outra cidade, perto da outra cidade ao qual tu trabalha. Porque senão, né, muitas vezes quando a pessoa, né, melhor dizendo, ela vai ir para a CLT, ela é aprovada em um emprego, ela acaba sendo um emprego ao qual ela foi aprovada muito distante da sua residência. E isso já foram longos tempos valiosos que foram jogados para já foram desvalorizados, vamos dizer assim, né? Tem uma coisa que é muito valiosa nessa vida, é justamente esse tipo de aspecto, porque o tempo ele não volta mais. Tá entendendo? Então, não compensa, pessoal. Eu acredito, o suco vai muito daquela frase que é muito dita por mim mesmo na internet, né? O suco não vale a espremida, certo? Eu acredito que o modelo de CLT, para quem quer ganhar muito dinheiro, não é válido, né? Agora, se você quer se destacar, quer explorar novos horizontes, tem uma mentalidade de empreendedor, né? Às vezes é muito melhor tu sair do Brasil do que propriamente continuar por aqui, porque o próprio Estado tende a ir contra o empreendedor, tá entendendo? Inclusive, para se abrir uma empresa aqui no Brasil, se demora muito tempo perante a países mais desenvolvidos, tá entendendo? Não tem como comparar. O Brasil parece que está atrasado uns 200 anos perante a países
mais tops no que tange ao empreendedorismo mesmo, certo? Parece que o Brasil faz de tudo, esse país aqui faz de tudo para que você não tenha esse tipo de mentalidade, né? Desde cedo a gente é ensinado que é preciso trabalhar para os outros, inclusive os progressistas tendem sempre a ir contra o empreendedor. E no Brasil ainda, né, alguns resquícios assim de coisas assim que não agregam de fato, né, que tem um viés ideológico, né, e muitas das vezes a pessoa é doutrinada e não sabe, né? E, enfim, vai muito daquilo, né, pessoal? Vai muito daquilo de apenas mesmo rejeitar qualquer tipo de escravidão. A gente não nasceu para ficar horas e horas em um lugar só, né, tendo uma rotina desgastante, tendo uma rotina robotizada que no final das contas não irá te trazer uma autossatisfação de verdade. A verdade que tu queria ter ou um outro estilo de vida que poderia lhe agregar para a sua vida pessoal, mas às vezes tu tá tendo que assumir um emprego que tu não curte para poder enfim, buscar um certo tipo de estabilidade que é ilusória no final das contas, certo, pessoal? Agora, quanto a minha opinião relacionada a 6x1, para mim é um atraso no Brasil. O Brasil acabar com isso, certo? Eu sei que eu sou contra a CLT veementemente, mas acabar com a 6x1, eu acredito que não existe almoço grátis. Eu acredito que isso irá ser retirado de algum lugar. Aliás, irá resultar talvez ali, né, em aumento de impostos e taxas, enfim. Não existe almoço grátis. Eu acredito que isso só tende a complicar não só a quem faz parte da CLT, mas também, principalmente, ao empreendedor, aos quais a situação do empreendedor já é muito difícil no Brasil. Agora, imagina tendo que lidar com essa redução, com essa mudança, né, da escala 6x1, certo? Então, assim, a verdade é que o Estado ele quer sempre interferir na sua vida pessoal, certo? Querendo tirar sua liberdade, querendo tirar sua autonomia e eles tendo esse controle sobre os indivíduos, enfim, é tudo que eles querem, né? É por isso que é bom, né, tu não viver sobre essas tutelas, porque quando você está ali sob os moldes do Estado, ele pode fazer o que tu quiser e mesmo que você venha a ser prejudicado, tu tem que cumprir as leis e acabou. E ficar por isso mesmo. Então, por isso que eu falo, é preciso repensar muito essas questões, porque não é qualquer coisa, certo?
E o Brasil não estava muito diferente de outros países assim. É lógico que diferencia, não é a mesma coisa. Tem gente que fala assim, que esse modelo de CLT, tem a imprensa, né? Tem a imprensa que diz que o modelo de CLT aqui do Brasil é a mesma coisa em outros países. Não. Aqui são muitas horas trabalhadas sem muito retorno, sabe? Enfim, reduzindo, né? Enfim, não existe almoço grátis. Eu tendo a acreditar nisso. Agora, também não tendo a debater muito sobre o tal questão, porque não é da minha alçada. Eu entendo que é melhor mesmo buscar uma autonomia, a autonomia sem tutelas vivendo sem tutelas do Estado, sem aprisionamento de trabalhar para os outros, que é tenebroso, tendo assim uma mentalidade de empreendedor, né? Enfim, que mais a sociedade de uma maneira geral quer é ter controle sobre os indivíduos, né? Não é somente a sociedade em si, mas também o Estado, certo? E tu estando numa CLT é como se tu tivesse sob uma tutela de uma outra pessoa, como se tu tivesse terceirizando sua própria responsabilidade de fazer acontecer. É disso que se trata, né? Agora é mais uma questão de escolha pessoal, né? Se você quer realmente isso para sua vida, viver de uma forma escrava, muitas das vezes se esforçando muito para não ter tanto retorno, ou se você quer priorizar a sua liberdade geográfica, enfim, trabalhar remotamente, às vezes recebendo, muitas das vezes recebendo muito mais, né? Às vezes recebendo muito mais do que um trabalhador comum na CLT, certo? Que eu não considero trabalhador mais, né? Eu considero já escravo, certo? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer. É lógico que eu fui arredondando sobre o assunto aqui, né? Mas de qualquer forma estou satisfeito com o conteúdo, até porque é um assunto que está em alta agora. Eu estou aproveitando esse hype para novamente trazer aqui meu ponto de vista sobre o assunto, mas qualquer outra questão envolvendo possíveis desdobramentos relacionados a isso, porque não é um assunto que vai acabar, é um assunto que vai reverberar por muito tempo, né? Então eventualmente pode ser que eu venha a destrinchar sobre tal assunto em vídeo futuro, mas por enquanto é isso, pessoal. Por enquanto é isso que eu tinha para dizer. Lembrando, pessoal, que deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre. Então, quem quiser contribuir com o trabalho no meu canal, deixarei links de produtos ligados à minha loja na descrição. Sempre deixo, né, em vários conteúdos. E também deixarei na descrição
meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? Agora eu vou encerrar, até fui longe demais, mas se bem que é um assunto que está sendo muito debatido, né? Mas procurei trazer aqui minhas perspectivas atuais relacionadas ao assunto. Enfim, não é uma escala 6x1, não é um assunto que eu tenho me interessado, não é um debate que eu tenho me interessado, porque não é não é do meu, não é da minha alçada mais, porque eu entendo que CLT é um atraso de fato, é um modelo ultrapassado, mas de qualquer forma trouxe aqui minhas perspectivas relacionadas ao assunto. Certo, pessoal? Era isso, valeu, até a próxima.